O senhor se lembra quando foi o seu momento de deixar de ser filho de crente e ser um filho de Deus? Olha, eu tive alguns momentos, dois momentos principalmente, né? O primeiro momento é que a gente começou a entender, eu comecei a entender as coisas de Sim. Deus, foi muito cedo, muito jovem, com 7 anos de idade. Eu tive uma experiência que é uma experiência muito pessoal, Sim. não é? Que dentro do movimento pentecostal a gente chama de batismo com o Espírito Sim. Santo, não é? E eu falo isso com muita propriedade porque eu vivi Você muitos anos da minha vida dentro desse movimento e depois, quando que você vai pegar a teologia, tanto a teologia pentecostal, a teologia reformada, você vai perceber as diferenças, as semelhanças, etc. e tal. Mas o importante é que eu vivi um momento de entendimento que Deus estava comigo, Glória com a Deus. 7 anos de idade. Caramba, como 7 foi anos. isso? Pô? 7 anos de idade, olha só que doideira. Conte-me tudo, não esconda-me nada. Eu tive um sonho que até hoje eu me lembro, né? Que eu sonhava que eu estava andando com um homem de branco, literalmente, ele todo vestido de branco, e eu pequeno, né, com a mão assim quase levantada Pra dar a mão pra para ele. dar a mão, e ele caminhando comigo num campo muito verde. E eu me lembro disso perfeitamente. E passou, né? Acordei. Quando eu acordei, a minha mãe me acordou dizendo: meu filho, você se lembra de alguma coisa? Quando eu fui abrir a boca para falar, não saía português. Saía um negócio estranho que eu não conhecia nem o que era e não conseguia falar. Caramba. E isso com 7 anos de idade. Minha mãe, ela hoje já dorme no Senhor, né? Mas passou. ela já sabia que língua era aquela ali. Dobra o joelho aí, meu filho. Vamos começar Agora. Que a minha mãe era aquela raiz. De oração, né? Raiz. Tinha o coque. Tinha, com certeza. só usava o coque dela especial, jogava até aqui pra frente, nossa, tá arrumado. Glória a Deus. E aí, Experiência, pastor. E aí ela fazia. Minha mãe é uma pessoa muito disciplinada, talvez de todo mundo que eu já conheci disciplinado, minha mãe é uma das mais disciplinadas, que ela fazia reforço de leitura comigo na Bíblia. Eu chegava em casa, almoçava, eu estudava de manhã, me lembro como fosse hoje, estudava de manhã, fazia as lições do colégio e depois ia ler a Bíblia, com a minha mãe do lado, com a Bíblia aberta. E eu tinha que ler em voz alta e ler naquela versão mais arcaica que a gente conhece, Almeida, Revista e Corrigida. E eu tinha que ler em voz alta e tal, aquela coisa toda. E eu queria fugir da leitura. E minha mãe instituiu lá em casa o chinelo da unção. Eita, isso é forte. Lá em casa era a vara de romã da unção. Opa! Tinha uma vizinha que... A gente tem história. Essa unção só descia quando eu fazia... Quando meu pai pedia pra eu comprar um negócio, eu comprava errado, a unção descia. Quando eu fazia arte na rua, mas a unção era forte, eu lembro. Comigo a unção descia quando eu não queria ler a Bíblia, né? Aí ela botava assim, só que ela chamava de chinelo, mas não era chinelo, era tamanco de madeira. Só a turma da antiga é que vai conhecer o tamanco, você não conhece não, meu. Havaiana de pau, né? Aquela, eu me lembro, da madeira com aquele tirinha branca ali por cima, e aí ela botava do lado da Bíblia: se não ler direito, a chinela vai cantar. E olha, você acredita? Li até com voz de pregador, né? Disse Jesus. No princípio criou Deus. E você acredita, cara, que em 2 anos, com 9 anos de idade, eu havia lido a Bíblia toda pela primeira vez. Glória a Deus. Graças a Deus, graças à mamãe. Sim. E graças ao chinelo da unção também, né?